Olá, meus queridos, meu nono ano preferido. Vamos lá, né, para mais uma aula. Vamos estudar hoje o 5º capítulo do livro, ainda continuando falando sobre arte, sociedade e política. Vamos deixar um pouquinho o teatro para trás e vamos nos envolver nessa nova arte aqui, né? O que a arte tem em comum com a política, né? É assuntinho assim, meio... Quem não gosta de falar política... Mas a pergunta é, o que a arte tem a ver com a política? Você costuma ver sua realidade representada em filmes, em séries ou novelas? Você consegue ver a sua realidade? Às vezes você está assistindo um determinado filme ou uma novela, alguma coisa, e às vezes tem uma cena que imita muito o seu cotidiano. Você já viu isso? Então vamos passar aqui para o nosso assunto. Página 99. Vamos lá. Quando imaginamos o trabalho de atores e atrizes, é comum pensar em uma representação naturalista. Ou seja, a gente sempre tem a curiosidade, na nossa inocência, que eles estão passando ali na nossa televisão, mas que quando a TV está desligada, está passando outra coisa, a gente tem aquela ilusão que eles continuam vivendo, né? Às vezes a gente esquece que eles estão encenando. Por exemplo, quando você assiste uma série, que essa série, por exemplo, tem 2 séries que eu assisti agora que eu gostei muito, era N com E e Outland, né? Então, assim, são séries que mexem com o nosso imaginário. Eu até recomendo vocês assistirem N com E, que retrata sobre adolescentes. Então, assim, como a série ela não finaliza ali, sempre tem a esperança de uma nova temporada, então você fica se imaginando o que será que vai acontecer na próxima temporada, o que será que os artistas, os atores estão fazendo agora, no momento, né? A gente sempre fica encucada com isso, né? Então, às vezes a gente esquece que é só encenações, que é um papel ali, né? Ou seja, como se a arte de representar fosse tão somente interpretar as pessoas como elas são na vida real, reproduzir no palco uma fatia da vida. E é exatamente isso que a gente imagina, que enquanto está passando ali na TV, a gente pensa que é só um pedacinho da vida deles, né? Tem pessoas que misturam tanto a realidade com a ficção que às vezes acaba até sofrendo junto com o personagem, achando que aquele personagem de verdade, aquela pessoa de verdade, que o nome real para ele é anônimo, que ele conhece pelo nome do personagem, né? Ele sofre junto com aquele personagem, né? Achando que ele está sofrendo na vida real. Por exemplo, algo inusitado, uma vez num culto, né? Num culto, o pastor pedia assim, quem quiser oração, vamos orar por fulano e tal, que está doente e tal, essas coisas sempre tem. E quem é evangélico sabe disso, né? E aí uma irmã levantou a mão e disse assim, pastor, eu quero pedir oração por o seu fulano de tal. Aí falou o nome lá, pelo seu Bruno, quero pedir oração pelo seu Bruno, que está muito mal, a mulher largou ele perdeu todo o dinheiro dele, ele está na miséria, a mulher trocou ele por outro, e ele está muito mal, eu queria pedir oração por ele, né? Aí o pastor, mas quem é esse Bruno? Quem é esse seu Bruno? É o seu Bruno Mezenga. Então, ali ela misturou o científico, né? Misturou a realidade com a ficção, porque o Bruno Mezenga era o papel do Antônio Bandeiras, esqueci o nome do ator, que estava fazendo o Rei do Gado na época, uma novela que a Globo estava exibindo. Então a pessoa era tão focada na novela que ela misturou a realidade com a ficção, achando que o tal do Bruno Mezenga realmente era o nome daquela pessoa e que realmente ali na tela estava refletindo parte da vida cotidiana dele. Então acontece muito assim, as pessoas que não têm muita maturidade e até a gente assim, que a gente foca tanto, se envolve tanto que a gente acaba misturando. Tá bom? Temos que ter o cuidado, né? Separar o que é ficção e o que é realidade. Então, a representação naturalista, porém, foi inventada em determinados momentos da história com o surgimento do drama, que se tornou uma forma
hegemônica de fazer teatro, isto é um jeito que se impôs sobre os outros, graças à sua propagação no mercado cultural e nos meios de comunicação. Com isso, outras formas de teatro em que se atua de maneira diferente passaram a ser menos aceitas. No entanto, como vimos no capítulo anterior, em que estudamos um pouco da história das artes cênicas, no caso do teatro, há outras possibilidades com personagens e situações que não se enquadram nesse jeito naturalista de conceber o teatro. Aí é que tem, você consegue imaginar uma telenovela com um coro de empresários, como na tragédia grega, ou um filme em que o personagem principal é a bondade, como no teatro medieval? Será que dá para imaginar situações, né? Não dá não, né? Então, o teatro dramático e o épico, aí na página 100. Aí você vê a imagem de um palco, e embaixo diz: essa ilustração é um exemplo de um tipo de teatro que começa a ser realizado na Europa no século XVIII. O que vemos aqui representado é uma cena da peça Le Père de Famille, o pai de família, do pensador francês Denis Diderot, que tenta reproduzir elementos do cotidiano da sociedade francesa da época. A sensação de profundidade do cenário se deve a grandes painéis colocados no fundo da cena, pintados em perspectiva. Esse recurso, somado aos cenários construídos, proporcionava uma impressão de amplidão e de realidade, um efeito de ilusão. Ou seja, o fundo é livre, né? Mas devido aos painéis pintados, dava aquela ilusão de profundidade, que vinham coisas lá de trás, né? Que dava um distanciamento entre os apresentadores, o fundo lá atrás e o espectador. Então, criava essa ilusão devido à forma dos painéis serem pintados com perspectiva. A peça de Diderot compartilha da nova maneira de fazer teatro dessa época, que busca representar a vida privada e colocar em cena acontecimento do cotidiano. Os protagonistas deixam de ser os reis, heróis, deuses, santos e alegorias. Que como nós vimos no teatro grego, né, nas tragédias, eram só pessoas da alta, né, como reis, heróis, deuses, santos e suas alegorias. E aqui não. Aqui já passou a apresentar partes da vida cotidiana. A partir de então, são homens e mulheres comuns que ocupam o palco. Comuns, que não tinham títulos da realeza. Espaço no qual o espectador passa a acompanhar a conduta do indivíduo, suas escolhas, decisões, erros e paixões. Esse tipo de teatro foi chamado de drama burguês. Nele não há prólogo, coro nem representações abstratas, mas somente diálogo, pois o foco está na relação íntima entre os personagens. É como uma novela hoje, que você vê a vida cotidiana sendo apresentada ali, certo? O modo de atuar se modifica. Atores e atrizes devem se desprender das formas teatrais herdadas e representar da maneira mais natural possível. É isso que você vê nas novelas, né? A naturalidade. Nada mais de gestos pomposos e exagerados. O ator deve representar para transparecer a realidade como se fosse uma pessoa comum em suas ações cotidianas. Você vê que no teatro grego, sempre que eles iam falar, ele fazia isso, né? Eles davam aquele impulso na mão, davam impulso na voz. E já, não, aqui já no teatro burguês, no drama burguês, é usado mais a simplicidade, tudo bem natural. Na página 101, nós temos essa fotografia. A fotografia mostra uma cena de A Dama das Carmélias, peça apresentada em 1951, bem velhinha, né? No Teatro Brasileiro de Comédia, em São Paulo, que foi um grande sucesso de bilheteria. Observe os figurinos e a cenografia, típico de uma peça da época. Todos os elementos buscam reproduzir a realidade da vida na França em meados do século XIV, ou melhor, do século XIX. Esse drama burguês, escrito e adaptado para o teatro pelo escritor francês Alexandre Dumas Filho, por volta de 1850, foi encenado no Brasil mais de 100 anos depois, com a intenção de modernizar a cena teatral brasileira. Aí vem a perguntinha: você já assistiu a peça
ou filmes que abordam a vida privada de seus personagens? E o contrário, uma representação que não tenha como centro o cotidiano familiar? Quais dos dois tipos é mais comum? Hoje nós temos cenas do cotidiano que aparecem em vários teatros, são encenados, por exemplo, os Rones, onde é encenado uma irmã rica, né, que tem 3 irmãos pobres, que os irmãos querem só ir lá atrás de filar boia, como se diz, e ela sempre quer ajudar, mas o marido sempre vai expulsando, né? Então mostra assim questão da realidade. Temos também temos também a Malhação, eu não sei se ainda passa, também retrata também cena do dia a dia. E por aí vai, tem vários programas de TV que mostram cenas bem naturais da realidade. Aí na página 102, mesmo hoje em dia, é possível assistir a peças teatrais que buscam no drama seu modo de acontecer. É o caso da montagem registrada nessa fotografia que vocês veem. Trata-se da peça Senhorita Júlia, do dramaturgo e romancista sueco Johan Augusten, e eu não sei ler esse nome, montado no Teatro de Arena Eugênio Kuznet, pelo TAPA, grupo teatral reconhecido por suas encenações de viés naturalista. O teatro dramático inaugura uma tradição que vai habitar os palcos do mundo inteiro por muito tempo. A proposta de representar no palco uma cena que pareça tão verdadeira que o público é transportado para outro lugar. Maravilhado, emocionado. Essa é uma tendência que domina grande parte das encenações teatrais desde o século XVIII. Sobretudo no teatro feito para as classes sociais mais altas. Um teatro de emoções fortes, cenários cuidadosos e tema da vida cotidiana e familiar. Eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes quando nós estamos assistindo uma cena de uma novela ou um filme, você está tão absorto ali no que está acontecendo que você se deixa levar pelo emocional. Por exemplo, num filme de terror, de drama, onde a pessoa está naquele suspense, você acaba sendo transportada para aquele mesmo lugar com aquela pessoa. E aí, de repente, que aparece aquele choque de realidade ali, você acaba até assustando, né? Por exemplo, numa cena assim mais emotiva, você acaba se emocionando, você sofre com o personagem, você chora, e outras das vezes você ri, às vezes você torce pelo seu personagem favorito, né? Então, de uma certa forma, você se emociona, e é esse o verdadeiro objetivo, é levar você para dentro da tela, é fazer com que você se emocione, que você tenha novas experiências junto com aqueles personagens. Atualmente, o que ainda se vê nas telenovelas, nas peças e no filme de maneira geral são os temas centrais desse gênero. A importância da família, o dever profissional, a prosperidade pela ação e pela vontade, a necessidade de acumular e gerir bem as riquezas. Então, esses são os temas que geralmente a gente vê em filmes e em telenovelas, certo? Aí nós temos aqui uma imagem bem interessante, olha só, uma sombra, certo? Então, vamos ver aqui. Nessa imagem, você pode ver a cenografia de uma das peças de Erwin Piscator, importante diretor alemão. No teatro que realizava, a encenação ocupava o lugar principal. A cena que antes tentava imitar ambientes passa a revelar intencionalmente os elementos da sua teatralidade. Observe na fotografia que é possível ver toda a estrutura do cenário, as escadas, os andaimes e as cortinas. Então você consegue ver tudo isso nessa imagem. Piscator foi um dos precursores do teatro épico, cuja intenção é promover o olhar crítico do espectador. O teatro épico surge para se contrapor ao drama burguês. Para tanto, agiliza recursos teatrais estranhos à cena, que rompem com a imersão emotiva do público. Esse dispositivo é chamado de distanciamento e se traduz teatralmente de diversas formas. Além de mostrar os elementos da teatralidade, como a estrutura do cenário, os refletores, outro recurso usado no teatro épico são as projeções, títulos de cenas, canções, gráficos, notícias. O que vemos projetar na cenografia aqui reproduzida é o perfil do próprio Piscator. Então, essa imagem escura aqui, ó, você vê aqui os andaimes,
as escadas, você vê cortina, e aqui você vê, né, o próprio Piscator, o criador desse cenário, tá bom? Aí na página 104 nós temos a fotografia, mostra uma cena do espetáculo Arena contra Tiradentes, do grupo de teatro Arena, precursor nas pesquisas de um teatro épico brasileiro. Para fazer esse tipo de teatro, era preciso reinventar a forma de interpretar. Com a direção de Augusto Boal, o elenco apresentava os personagens de acordo com o sistema Coringa. De acordo com esse recurso, um dos muitos desse tipo de teatro, não há personagem fixo, algum para ator ou atriz, todos revezavam em todos os papéis. Ou seja, nesse tipo de teatro aqui não tinha aqueles assim, esse aqui é o vilão, ou esse daqui é o mocinho, esse aqui é o principal, é o herói. Não tinha isso não. As cenas eram revezadas de forma que todos que estavam participando tinham a sua vez de ficar no auge e descer. Tá bom? Então todos ficavam no mesmo patamar. Aí na página 105 tem uma outra fotografia. Trata-se de uma fotografia da peça Ópera dos Vivos, da Companhia do Latão, Grupo Teatral de São Paulo. Interessados na reflexão crítica sobre a sociedade atual. Com suas peças, o grupo pesquisa maneiras de fazer o teatro épico brasileiro. Aí ele tem uma novidade que foi trazida pelo teatro épico, é o assunto abordado nas dramaturgias. O protagonista não é mais o burguês, dono das fábricas, como seus problemas ligados à esfera familiar. Os protagonistas são agora os trabalhadores, as pessoas do povo que vendem sua mão de obra para viver. A peça da Companhia de Latão apresentada na fotografia, por exemplo, retrata dos trabalhadores do campo. Digamos que seja uma releitura de operários da obra Tarsila do Amaral, né, onde ela juntou um grupo de operários e pintou ali, né, onde cada um tinha a sua vez. No drama, o espectador se emociona por vivenciar a situação da cena, colocando-se no lugar do personagem, que fala e pensa por ele. Os adeptos do teatro épico, ao contrário, procuram romper com a passividade do público, no intuito de que os espectadores possam sempre aprender a cena criticamente, fazendo dela um objeto de prazer e aprendizado. Ok? Vamos parar por aqui. Ficaremos na próxima aula. Iremos falar sobre o drama burguês ao teatro épico. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o teatro. E na próxima aula a gente vai fazer uma explanação mais ampla, né, sobre o drama burguês e o teatro épico, ok? Beijo no coração e até a próxima. Tchau, meu povo.